Boa tarde, pessoal. Hoje, então, 2 de dezembro, nós temos a nossa terceira aula síncrona. Eu quero agradecer aqui a presença dos colegas, né? Professor Graham, professora Marta, professor Fernando Fratani e o professor Mário, né? Então, hoje, eu acho que eu vou começar lembrando o que eu falei na outra turma, né? Boa tarde a todos que estão chegando ainda. Meditação tem a ver com transcendência. O que eu quero falar aí, né? E eu usei uma figurinha para começar a introduzir esse tema na outra turma e vou repetir a experiência aqui, embora, claro, nunca a gente faça do mesmo jeito, numa turma e na outra, nunca sai igual, né? Mas a ideia de transcendência, para mim, no meu caso, na minha experiência, tem a ver com o entendimento de uma forma superior de amor que não tem contrário. Ou seja, quando eu digo que o ódio é o contrário do amor, esse amor que é o contrário do ódio é o amor passional, o amor egoísta. Não o amor no estágio mais elevado e altruísta, que esse que a gente quer despertar pela meditação, né? Porque todos nós, seres humanos, a gente já está provado pela biologia, nós temos esse altruísmo biológico, né? Então, o contrário do amor é simplesmente ausência de amor. E o principal sintoma dessa ausência de amor, claro, são as qualidades negativas, a principal delas é o medo. Por quê? Porque o estado de presença de amor é ele que revela isso que a gente entende por transcendência. Ou seja, que é o quê? O sentimento laico de sagrado e a experiência da vida toda como sagrada. Ou seja, a experiência daquilo que está para além dos pares de opostos. E é aí que eu quero chamar a atenção de todos. O que é que está para além dos pares de opostos? Ou seja, esquerda, direita, masculino, feminino, e por aí vai, né? Então, para poder tratar desse assunto assim, tocando pelas beiradas, eu vou compartilhar uma tela e a gente vai tentar estabelecer um diálogo a partir daí. Então, primeiro, deixa eu compartilhar a tela. Só um minutinho aqui. Pronto, já escolhi ali, janela. É isso aqui que eu quero. Então, observem, né? Observe essa figurinha. Eu tenho um cilindro. Se eu projeto em uma parede, eu tenho um quadrado. Se eu projeto na outra parede, eu tenho um círculo. Então, são as projeções, né? Tem essas projeções. Projeções que se dão aqui nesse mundo fenomênico de uma realidade que a gente está postulando aqui como transcendente e acessível em meditação. Então, se eu prestasse atenção só a essa figurinha, quer dizer, quanta coisa a gente já não encaminharia de uma forma diferente, né? Por exemplo, o ponto de vista dos ateus e dos teístas,
o ponto de vista dos evangélicos e dos católicos, ou dos cristãos e dos judeus, ou dos muçulmanos, né? Todos esses pontos de vista representam essas projeções. E a ideia que a gente tenta construir, esse esforço que a gente faz por meio das práticas de meditação, né, é entender que tem algo que transcende, que a meditação me encaminha para esse lugar, né, e que me possibilita ter uma visão mais cheia de compaixão, mais cheia de generosidade, e eu preciso despertar isso em mim, porque isso não é natural. Assim, quer dizer, em função da educação que nós recebemos, da cultura e tudo mais, né? A gente vive nessa selva regida pela lei da competição, da concorrência e tudo mais, né? Isso que é estimulado. Então, bom, eu tenho essa figura em mente. E é a partir daí que eu quero construir o nosso encontro de hoje. Porque para o encontro de hoje é a nossa terceira aula, né? Ou seja, nós já percorremos aqui, já fizemos uma introdução, já vimos as primeiras metáforas, já fizemos algumas pequenas práticas de meditação com distintos olhares, e hoje a gente vai começar a falar dessa coisa aqui, ó, que é onde mente e coração podem ser consideradas categorias distintas ou separadas, e como é que eu vou tratar a partir daí, né? Que esse é um pouco o assunto da terceira aula. Nós já vimos aqui uma série de assuntos, espero que vocês estejam acompanhando. E aqui, para a terceira aula, essa ideia já está sugerida até nessa figurinha aqui, né? Que é claro que eu estou brincando, né? Que o menininho está tomando conta das ovelhas, mas na verdade, parece que existe aqui dois olhos, um nariz, né? Um bigode. Então, que na verdade, todo esse ambiente está sendo protegido a partir de um outro lugar. Essa é a ideia para mostrar como uma mesma figura pode me remeter a distintos olhares, né? Tanto assim que no vídeo que eu apresento para falar de meditação, ciência, espiritualidade, que eu dou como material para refletir, eu pergunto qual dos eus guarda o rebanho. Quer dizer, esse eu que representa o nosso ego, a nossa personalidade, ou uma instância mais profunda desse eu que está presente em nós, que é imanente, transcendente, que é o que nos conecta com o cosmos, né? Que está, de fato, gerindo esse processo. Então, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu vou lembrar que a gente percorreu um caminho aqui. Eu comecei sugerindo, por exemplo, que onde você tem textos assim que vão dar uma certa fundamentação para o nosso trabalho, eles estão no livro blog, em especial aqui. Ó. Hoje eu quero tomar em especial esse artigo que traz as referências para o nosso estudo e pesquisa. Porque eu quero sugerir como é que a gente pode utilizar esse material. Por isso que eu convido sempre as pessoas a virem também aqui, falar mais uma vez, né? Para se filiar ao livro blog. Porque assim a gente pode interagir melhor. Vocês ficam esse registro, não perdem mais, uma vez que estão lá, vão acompanhar quando eu lançar uma coisa nova, e eu sempre fico com a esperança que vocês vão reagir, comentando o que eu faço, para que eu possa melhorar esse material ao longo do tempo. Então, o interesse é duplo, porque ele funciona fundamentando a disciplina e também porque eu tenho interesse em melhorar esse material. Eu só posso melhorar com a interação com a turma.
Mas então, pelo meu blog, eu vindo aqui nesse artigo, eu vou cair aqui nessa página. Então, dessa página aqui, ó, que traz as principais referências de estudo, só aqui, pessoal, só aqui já tem tanta coisa para dar uma ideia, para trazer temas de reflexão, né? Quem for olhar aqui, está tudo aqui, todas as referências bibliográficas, sites, tudo mais. Tem muita coisa aqui para se consultar, fora do que eu estou apresentando no livro do AVA, né? Então, hoje, para a gente construir essa aula como eu pensei inicialmente, e mais ou menos como aconteceu na turma anterior, eu vou compartilhar 3 vídeos. 3 vídeos. E a ideia, os 3 vídeos, obviamente, sobre a meditação. E a gente vai perceber aquela figurinha que eu comecei a mostrar do início. Quando nos vídeos você começa a tratar de meditação, aí tem uma dificuldade muito grande de dar conta do objeto como um todo. Então a gente vai sempre estar falando, como lá no caso do cilindro, na minha mente eu vou ter sempre uma projeção. Então eu vou estar olhando para o cilindro, suponha que fosse a meditação, como um quadrado ou como um círculo, né? Então eu quero mapear isso, como isso acontece, que é para poder desenvolver a aula de hoje. Vamos ver. Vou começar aqui com um vídeo que fala sobre a meditação de cunho, de fundo, mais hinduísta, vamos dizer assim, tá? Então, só vou pedir, se por acaso estiver dando eco ou qualquer problema de som, vocês me interrompem e me avisem. Se estiver alto, baixo, qualquer coisa assim, tá? Eu suponho que está tudo certo, mas aguardo aí. Então, vou começar compartilhando esse vídeo aqui. São vídeos curtos, 3 vídeos curtos, então em 10, 15 minutinhos a gente dá conta disso para eu poder, então, fazer a discussão como eu pretendo hoje com vocês. Então, nesse primeiro vídeo, tem aqui uma definição de meditação, que dá a entender para a gente essa ideia de esvaziamento da mente e de não pensamento. Agora eu vou mostrar um segundo vídeo, que é da tradição de mindfulness, que se origina com o budismo. Nesse segundo vídeo, obviamente que é diferente do primeiro, né, que é essa de tradição budista, ele fala de mindfulness e tem o entendimento de mindfulness junto com essa palavra-chave, que é generosidade. Agora eu vou mostrar um outro vídeo sobre mindfulness, diferente desse e muito mais diferente ainda do primeiro, aliás, contrário ao primeiro, que fala da meditação como esvaziar a mente. E esse vídeo que a gente vai assistir agora vai falar de uma técnica que é eminentemente mental, que na descrição que ele apresenta, a gente não consegue perceber o lugar do sentimento ou da generosidade.
Só para mostrar isso para vocês, como esses olhares são distintos, comparando com aquela figurinha que eu apresentei inicialmente. A ideia da meditação não é parar de pensar ou esvaziar a mente. Aliás, por favor, se você vê algum curso que te propõe esvaziar a mente, Bom, pronto, né? Eu queria mostrar esses 3 vídeos e lembrar daquela figurinha, das projeções e do objeto, que tem a ver também com aquela metáfora do elefante que todo mundo conhece, né? Principalmente as pessoas iniciantes ou principiantes. Quando tocam, suponho que são 3 cegos tocando o elefante em 3 partes distintas, né? Claro que eles vão descrever o elefante segundo o tato deles, e as descrições vão ser distintas, que é um pouco o que a gente observa aqui. Agora, as descrições, elas só vão tender assim, a ficar um pouco mais próximas, parecidas, né? Nos grandes iniciados, dos grandes seres dessas tradições, porque à medida que eles avançam, como se estivesse subindo a montanha, né? Você vai chegando quase que para um mesmo lugar, um mesmo ponto. Mas no início não, então depende do ponto de partida de cada um, né? Aqui você vê que é uma coisa, uma técnica toda cerebral, toda mental. E a outra descrição falava da generosidade. A Marta me pergunta para a palavra em sânscrito se ele mencionou. Eu não ouvi, mas eu acho que ele está falando dos protocolos da compaixão. Compaixão em sânscrito é karuna, né? Que eu acho que ele diz disso. Com relação a outra pergunta da Marta, eu aproveito para... Aliás, pergunta não, que ela afirma, né? Que já ouviu dizer que o medo é o contrário do amor. Com certeza. Eu lancei, aliás, aquela figurinha foi tirada como inspiração de um livrinho que eu lancei em 1998, quando eu tive esse insight, porque eu sofria de síndrome do pânico. Por muitos anos eu sofri. E aí eu tive esse insight. Medo é ausência de amor. E aí me veio como buscar, né, essa linha da generosidade, da compaixão, de uma certa forma de fazer meditação, que, por estimular o amor, automaticamente neutraliza o medo. Então, mas eu vejo o medo hoje como um sintoma, como uma coisa que não tem substância, que na verdade nem existe, né? A existência dele é meio ilusória. E é por isso que eu gosto de ver como um sintoma da ausência de amor, um dos sintomas, mas não como o contrário absoluto. Embora o medo eu entenda que ele é a ausência de amor mesmo. Por quê? Porque o amor, nesse sentido superior, é como se fosse aquele absoluto que está fora do plano dual, né? Ele é uma coisa que está ligada à transcendência. Tem gente que diz que Deus é amor, por exemplo, né? Então, ou seja, é um plano onde não é o plano da unidade, é um plano onde as coisas se unificam. Então, nesse espaço, ali não teria amor, mas é claro que eu entendo o argumento da Marta e eu mesmo, nesse livrinho de 98, construí todo o livro a partir dessa premissa, que medo é ausência de amor, para elaborar as minhas estratégias de superação da síndrome do pânico. Uma coisa que não teria substância real. Seria essa coisa meio, quase que... É claro que é um desequilíbrio lá dos neurotransmissores e tudo mais, mas não tem substância real. Uma coisa... Então, um pouco por aí. Mas voltando aqui para... Preciso encaminhar para cá, ainda preciso abrir para as perguntas antes de avançar. Esses 3 vídeos mostram isso que eu vou tratar hoje, na nossa aula. Ou seja, caramba, quer dizer que essas visões são tão distintas, né? E aí, como é que fica? Então, eu quero mostrar que a nossa disciplina tem esse papel.
de mostrar as raízes, mostrar o tronco, de onde floresce todas essas visões distintas, às vezes contrárias e contraditórias, sobre a meditação, porque são sempre visões de um entendimento parcial, de uma projeção, de um estágio onde as pessoas chegaram, mas não é a vivência dos seres iluminados. Por exemplo, é como se eu dissesse um diálogo entre, sei lá, o Senhor Buda, o Senhor Jesus, Sócrates e o Senhor Krishna. Provavelmente eles concordariam em quase tudo, estariam utilizando linguagem diferente, porque eles já chegaram nesse espaço, né, rumo à unidade, que transcende a dualidade, onde eles se aproximaram desse absoluto que unifica todas as coisas. Mas à medida que a gente está aqui nesse plano dual, né, no plano apaixonado, no plano do ego, onde a gente tudo aquilo que a gente percebe e compreende, ele é nublado pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, pela nossa visão interessada das coisas. E é aí que a meditação trabalha, porque ela trabalha no sentido de colocar esse ego sob uma certa disciplina e em segundo plano, para que aquela outra instância dentro de nós tenha precedência e possa se manifestar e faça com que a gente tenha essas experiências que nos encaminhem para um certo entendimento da unidade. Então, é isso que eu queria falar. E antes de eu iniciar, então, essa abordagem da aula de hoje, e depois, no final, hoje nós vamos ter uma prática um pouco diferente com o professor Mário. Ele vai apresentar alguns dos pré-requisitos para que a meditação, conforme definida dentro do sistema de yoga integral de Sri Aurobindo, ela possa acontecer de uma maneira bem sucedida. Então, tem certos pré-requisitos para que a gente fique na postura adequada. E o Mário hoje vai fazer um exercício com vocês nesse sentido. Tá certo? Agora, antes, e eu de fato esqueci, eu devia ter começado por aí, até porque nós ainda estamos no período de inscrição, eu preciso deixar alguns minutinhos, não muitos, porque senão a aula, nós temos pouco tempo, ela avança muito rapidamente. Eu queria deixar alguns minutos para que quem está perdido na disciplina se manifeste, se expresse, tire as suas dúvidas. E mesmo quem já avançou um bocadinho, se tiver qualquer questão ou dúvida, pode expressar. Nós não somos muitos, então, se quiser levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone nesse momento e se expressar, pode ficar à vontade. Pode trazer suas questões, suas dúvidas e tudo mais. Quando se trata da Índia, né, é um país tão complexo, tão múltiplo, que é difícil generalizar. É comum se encontrar dentro de algumas escolas do hinduísmo. Mas eu não vou dizer que é só essa, com certeza não. O próprio professor Mário, que vai trazer a contribuição do Sri Aurobindo, que é um dos maiores expoentes do hinduísmo contemporâneo, não pensa dessa forma. Mas, na verdade, o exemplo que eu trouxe é para mostrar como esse tema da meditação é uma área complexa, cheia de contradições, e que é por isso que eu escolhi formatar essa disciplina desse modo que nos traz uma visão crítica e trata da essência daquilo que pode significar meditação, para que a gente possa ter um entendimento assim de onde surgiram, ou seja, eu quero tratar da raiz e do tronco principal, porque a partir daí floresceram todas essas distintas práticas, quando a experiência nasceu. Tá certo? Você falou muitas coisas, eu não quero perder o rumo e depois quero passar a palavra para os outros. Você trouxe muita coisa muito importante e muito relevante, né? Primeiro, o Jabir, ele está dando a opinião da escola dele, não é um absoluto, de novo. São exemplos desse contexto, conforme ele entende
e é conforme essas pessoas têm entendimento que é assim que surgiram os Vedas, né? Essa é uma primeira coisa. Com relação à energia, que você disse, também são vários entendimentos, depende do tipo de energia. Por exemplo, imagina aqui, ó, que você quer que eu dê um exemplo bem prático do mundo, o que é energia? Eu vou trazer para coisa bem assim, do mundo, né? Imagina o clima para o Renato Gaúcho lá na final no Uruguai. Ele sentia uma energia que estava sendo gerada em função do entendimento, sei lá, do jogo com o Grêmio, por exemplo, né? Ele sentia aquela energia, é um tipo de energia. Esse tipo de energia é o que eu disse que a gente constrói no grupo, que eu chamo de egrégora, que é a energia do grupo. E além desse tipo de energia do grupo, claro, tem a energia da sua casa, a relação com a sua companheira, tudo isso é uma energia. Você percebe ali os diferentes tipos de energia. Agora, e é igual com a meditação, que é o que ele queria dizer. Se eu entro em certos estados, eu estabeleço uma sintonia fina, é igual ligar o rádio, né? Quando eu ligo o rádio. Tem um monte de estação, tem um monte de coisa rolando. Você sintonizar naquela faixa onde você entra em contato com aquela energia, esse é um trabalho de você ir se apurando, depurando. É isso que ele menciona aí, que as pessoas falam de uma maneira. A energia está aí para todos, é claro, né? Agora, como é que eu preparo a minha antena para ser um bom receptáculo? Como é que eu exerço o que a gente chama de escuta? Por isso que é muito caro no nosso trabalho aqui, essa ideia de escuta do coração. E essa ideia de escuta é muito próxima à meditação, né? Então, então é por aí que a gente avança. Mas eu acho que umas 3 pessoas levantaram a mão e eu queria, inicialmente, se você me permite, Márcio, passar para a professora Marta. Oi, gente, boa tarde. Na primeira eu perguntei que curso é o seu, Márcio? Diz o questionamento que você falou, quer dizer, então, quando eu não tiver naquele determinado estado, eu não estou recebendo energia, e eu achei que os outros 2 vídeos seguintes falavam justamente o contrário, né? Porque, principalmente aquele último que fala do mindfulness, né? Ele fala que você pode estar em meditação enquanto está caminhando. Ele fala mais assim, enquanto uma ideia de estado do que propriamente uma ação, né? Então, um estado que pode estar presente em diferentes tipos de ação. Mas, na verdade, eu também tenho um monte de questionamentos. Eu acho que essa discussão é muito rica, faz pipocar um monte de coisa na nossa cabeça. E é isso que você falou. Eu acho que é um processo. A gente está aqui num processo, né? Isso que você falou sobre as palavras, né? A sedução das palavras. A gente não vai chegar numa frase que vai trazer a verdade absoluta. A gente está aqui buscando uma coisa que é muito difícil de falar sobre, de falar até qual é o nome dela. Era isso que eu ia falar. E obrigada por essa oportunidade, porque é muito enriquecedor para todas nós. Nossa, eu grato, agradeço a contribuição, Marta, agradeço o Márcio. Eu acho que tinha mais alguém que tinha levantado a mão. Exatamente por isso que eu comecei o nosso encontro com aquela figura. É exatamente a gente está atento para isso, porque todos nós somos capturados às vezes pelas visões, de um certo modo, reducionistas, polarizadas e desconectadas desse lugar que a gente cultiva em meditação, que nos aproxima da transcendência. Isso que você está dizendo é assim que eu penso, né? Isso aí você está dando um passo em direção a essa via assintótica que nos aproxima da transcendência, né? Então é exatamente isso, totalmente de acordo. Mas a ideia do grupo aqui é precisamente a gente estar consciente dessas questões. Agora, o encaminhamento das respostas, embora também seja interessante para a nossa jornada pessoal, né?
ela é até talvez menos importante do que a gente ter muito claro quais são as grandes questões eternamente em aberto de cada área, né? Inclusive da nossa. Cada um vai ter o seu encaminhamento, a sua prática, a sua solução. Eu tenho a minha. Eu construí a minha jornada. Mas eu não proponho a minha como uma coisa que possa ser a verdade dos outros. É aquilo que eu encontrei no meu caminho, né? Mas não é por isso que eu quero que todos sigam o meu caminho, não. Eu quero que cada um encontre o seu caminho. E essas reflexões são nesse sentido. E, aliás, essa é a ideia que eu ia falar quando a gente terminar as questões, que é a minha apresentação de hoje, que é como é que eu estruturei essa disciplina para que ela seja essa coisa que nos prepare para que cada um encontre o seu caminho dentro dessa arte e ciência da meditação. Porque cada um tem o seu modo idiosincrático de ser, de estar no mundo, e de seu dom natural, seus talentos. Tudo isso tem que ser respeitado. E é absolutamente certo. Não iniciei a aula de hoje, hein? Isso aí foi só a gente levantar a bola para ir criando esse clima. Tal, né? Foi o couvert, né, Rubens? Foi o couvert. Isso é tão verdade, né? Que o título da disciplina, oficina de estudos, a arte, a ciência e a meditação, vem daí. Que quando as aulas eram presenciais, né? Aquilo que era o mais forte era exatamente isso. Era a energia do grupo, inclusive as pessoas desenvolvendo um vínculo de amizade naquelas encontros presenciais e tudo mais, né? Então, muito bem lembrado, nada substitui aquilo. Mas a gente, durante a pandemia, vai sobrevivendo, né? Te agradeço, Débora. Alguém mais quer falar alguma coisa ou posso começar? Ninguém quer dizer nada? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que pode ter uma contribuição, só para estar curioso. Por acaso, só por acaso, para dar um tira-gosto para o encontro que a gente vai ter daqui a algum... Nós estamos organizando um encontro para discutir meditação, ciência, espiritualidade, de acordo com esse olhar para a transcendência, né? Estamos acertando a melhor data, que existem ainda algumas dificuldades. Logo mais, depois eu vou discutir isso também com as pessoas que vão participar do encontro. Mas uma dessas pessoas é o Fernando Fratani, que é um colaborador aqui do nosso projeto. Aí eu pergunto para ele, você gostaria de falar alguma palavra para se apresentar, Fratani? Mais cedo? Ô, Rubens, não posso. Boa tarde a todos, é um prazer, né, estar participando. Obrigado pelo convite, Rubens, de estar nessa disciplina aí. Eu gostei muito dessa imagem do cilindro, né, dessa projeção, porque isso é uma coisa que a gente, né, no dia a dia, já tem refletido muito sobre isso. E essa questão da forma, né? Como é que a forma nos ilude, como é que a forma pode nos levar a equivocar muitas vezes, né? Então, você observa que a projeção é diferente, mas a substância que gera é a mesma. Então, a fonte que gerou as imagens é a mesma. E se a gente fica preso à imagem, que é a forma, não é? A gente se distancia da substância. Então, para tudo que existe na vida, qualquer história que a gente conta, qualquer parábola, qualquer história que se conte, a gente observa que quando a gente fica preso à forma, a gente se limita muito. A gente fica discutindo uma aparência e uma forma. Mas o mais importante é o que transcende essa forma. O mais importante é a origem dessa forma, a substância que gerou essa forma. E se a gente for ver, nessa própria disciplina, como na outra, os alunos, né, que estão aí,
todos nós somos alunos, com certeza, mas esses que estão mais diretamente comprometidos com nota, essa coisa toda, cada um escolheu um curso diferente. Né? Cada um escolheu um curso diferente. Mas o sagrado que cada um está representando nesse curso é o mesmo. A fonte que alimenta cada um, a fonte que leva cada um a se motivar a escolher aquela disciplina é a mesma. Então, não existe um melhor do que o outro. Não é? Isso nunca vai existir. Essa aqui é melhor do que essa aqui dá resultado melhor. Não, mas qual é a forma com que cada um escolheu, não é? Qual é a forma com que cada um escolheu de refletir esse sagrado? E aí a gente vê a matemática, a física, a química, diversas formas, mas por trás disso tudo tem o olhar do sagrado. Eu acho que é isso que a gente não pode distanciar nunca, 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 nunca. Não é? É a gente sempre ver a sacralidade naquilo que a gente faz. A gente se tornar o que nós já somos em essência, em substância, um pontífice. E quem é o pontífice? Aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, aquele que faz a ponte entre o sagrado e a terra. E aí a fonte desse sagrado, como acessar essa fonte, que foi o que o Márcio estava falando, né? Eu fico vendo assim, o Rubens, que a gente tem uma música, né? Então você vê que olha quantas músicas que existem. Aí a gente pergunta, qual é a qualidade dessa música? Tem uns que sintonizam com determinada música e outros com outra música. Mas por que eu me sintonizo com uma determinada música? Não é? Por que aquele conseguiu compor a música, o outro compôs uma outra música? Essa capacidade, essa antena, essa capacidade desse ser de percorrer aquilo que Pietro Baldi, um grande homem da ciência, fala, que é as noures, ou seja, essas correntes de pensamento. Aí é que está a grande questão. Qual é a corrente de pensamento? Na hora que a gente entra no estado meditativo, até que corrente de pensamento a gente consegue ir? Até que corrente de pensamento aquele cantor, aquele compositor vai? Aí ele vai acessar uma qualidade de energia diferente, uma qualidade de música diferente. Eu acho que isso aqui é importante, né? Te agradeço. O Fernando só deu uma provinha aqui. Ele é um profundo conhecedor desse místico muito interessante, que é Pietro Baldi, e ele faz esse link entre ciência e espiritualidade de uma maneira incrível. E lembrando, quando ele usa o termo sagrado, né, é num sentido laico também, inclusive. Não é sagrado no sentido que você está dizendo que é dessa ou daquela religião. Não, nesse entendimento de que tudo é sagrado. A água é sagrada, então eu vou cuidar da ecologia, dos rios, dos animais, da qualidade do ar, porque o planeta é vivo. Então, se eu olho para o planeta como um sagrado nesse sentido, eu vou querer me relacionar com ele dessa maneira que me aproxima desse sagrado, que para cada um é uma coisa distinta. Pode ter significações absolutamente religiosas dentro dessas e daquela tradição, como pode ter uma conotação laica, de sagrado, como a gente vê em alguns filósofos, em alguns outros pensadores. Né? Te agradeço muito, Fernando. Ô, Rubens, tem alguém da biologia fazendo esse curso? Não sei dizer, teria que a pessoa levantar a mão. Porque a gente sempre compara, né, Rubens? É. A própria, eu puxando aí a questão da planta, né? Eu sempre digo isso muito para o aluno, você vai entrar em contato com a substância ou com a forma da planta? Se você entrar em contato com a substância, é uma coisa. Se você entrar em contato com a forma, você tem um outro resultado, né? Eu achei que você fosse falar da semente já, que o Fernando consegue perceber a árvore na semente. E ele sabe o que é ser semeador e ser semente. E a diferença de um e de outro. É a partir daí que ele constrói essa visão do sagrado. Né? Então, te agradeço de novo. Quer falar mais alguma coisa, Fernando? Eu passo para alguém agora. Já falei muito, meu amigo, tá ótimo.
Alguém mais? Quem gostaria de falar uma palavra a mais? Pode concordar, não tem problema nenhum também apresentar um ponto de vista diferente, que tudo faz parte. Então, eu vou começar a apresentação de hoje, tá certo? Como a gente avançou um pouco com a discussão, eu vou tentar ser um pouco mais. Saiu, como eu já imaginava, totalmente diferente da outra turma. Assim. Então, pronto, vamos começar. Olha só, dentro dessa ideia, e para trazer essa visão crítica, assim, já quem está falando de meditação, e o Márcio estava colocando, como é que se deu essa história? Bom, aqui, para a gente, essa história se dá como história. Então, o que eu sei de verdade dessa história, de onde vieram os Vedas, não vou discutir aqui. Cada um acredita no que quiser. O que eu sei é que esses textos existem. E é a partir daí que eu começo. Os Vedas existem. E lá nos Vedas, você começa a falar do primeiro mantra. Bom, o que eu vou falar agora? Eu vou falar de 4 mantras e 6 metáforas, que é toda a nossa disciplina. Só que eu vou falar isso muito rapidamente, para vocês terem um mapa geral de toda a disciplina. Já vou dar tudo hoje. Depois a gente vai só unzipar esses arquivos. Mas aqui é isso, são 4 mantras e 6 metáforas. Só isso que eu vou falar. O resto é para a gente ir. Claro, é a única arrumação, a única apresentação? Claro que não. Esse foi o formato, o recorte que eu privilegiei para ter essa abordagem, com esse enfoque e tudo mais, tá? Então, o primeiro mantra é o mantra Om, que acho que todo mundo aqui e ali já ouviu falar, que é essa ideia Om, ou Aum também. Na verdade, são 2 variações do mesmo tema. Aum, A-U-M, ou Om, O-M. Essas 2 expressões, né, elas aparecem no Rig Veda, que é esse videozinho que vocês já assistiram. Então, por isso que eu queria que assistisse. É lá. E o que é esse Om? É muita coisa, mas o que é importante aqui? Ele é essa vibração, essa reverberação cósmica do o som original do universo que chegou até hoje. Isso que os laboratórios de física detectam, que é o fundo, esse ruído de fundo que vem do Big Bang. Então, o Om me remete à origem, me remete àquilo que vem antes da origem. Então, me remete à transcendência. Está aí uma das ideias do Om. E o Om se desdobra, né? Porque a partir do Om você vai construir toda a literatura sagrada do sânscrito, toda a linguagem, inclusive. Mas então, quando esse Om, que é o transcendente ainda, aí eu digo Om Tat Sat, é o segundo mantra. Aí eu estou dizendo Om transcendente, Tat a objetividade, Sat a subjetividade. Então, eu estou começando a criar o universo manifestado. Om Tat Sat. Claro que tem outras interpretações para isso, porque Tat é um pronome, né? Isto. E Sat quer dizer realidade, o real, né? Então, Om, né? Esta é a essência do real, sei lá. São leituras que a gente pode ir construindo a partir desse mantra. Mas não importa. Esse é o segundo mantra, é muito importante, porque ele vai me falar dos 3 níveis de meditação que a gente vai trabalhar. A meditação objetiva, que dá toda essa ideia aí de meditação em todas as atividades do mundo. A meditação subjetiva, que é essa que eu faço quando eu volto para dentro de mim mesmo. E a meditação transcendente, que é essa quando eu dissolvo essa dicotomia dentro e fora, sujeito e objeto, e etc. Que é o que vai me levar aos estados de nirvana, de samadhi, por aí vai. Então, esse é o segundo mantra. Para falar do terceiro mantra, que é o mantra Hansa, aí eu já vou começar a falar de 2 metáforas. Mas antes eu vou falar do terceiro mantra.
Depois eu vou falar das duas metáforas. Esse terceiro mantra, Hansa, na verdade, é tanta coisa que quer dizer aí, mas a mais importante para mim é isso que o professor Mário vai trabalhar hoje no final da aula. É que Hansa é o som onomatopeico do processo de respiração. E eu chamo de Hansa quando isso é feito de um tal modo. Né? O que quer dizer? É o processo de respiração. Mas Hansa também indica o Espírito Supremo, o cisne. É como se fosse a pomba que representa o Espírito Santo na tradição ocidental. Então, Hansa me remete a essa ideia de alento vital como sendo a presença do sagrado, que o Fernando disse, ou da minha conexão com o universo, com a criação, com o Criador. Está na respiração, essa minha conexão, que é onde se dá a vida. É isso que expressa. Então, o Hansa significa... E, literalmente, Hansa quer dizer Ram, eu sou. Saha, isto. Eu sou isto. É uma forma de entender o mantra. Então, eu sou isto, quer dizer que eu... Agora eu preciso falar dos dois pássaros. A metáfora que aparece do Rig Veda sobre os dois pássaros, que é a primeira metáfora que me lembra da arte da ciência da meditação, primeira, ela diz assim: dois pássaros habitam na mesma árvore. Um observa em silêncio e o outro se alimenta dos frutos. Então, naquele vídeo que nós vimos a semana passada, daquele menininho falando do PlayStation, quando você está dentro do videogame, quando você está lá na Matrix, você tem essas duas instâncias, que é o jogador e o teu avatar, teu personagem. Quando eu me dou conta que aqueles dois sou eu mesmo, que estou inclusive fora do PlayStation, eu estou caminhando para esse processo de unificação da instância dos dois pássaros, o pássaro testemunha e o pássaro que joga o jogo da vida, nesse outro pássaro, que é o cisne, Hansa, que é o ser unificado, que é o ser, que é o que a gente busca em meditação. Eu busco alcançar esse estado de Hansa. Então, ó, lá no Rig Veda aparece a metáfora dos dois pássaros, nas Upanishads aparece essa do cisne Hansa, que também é um mantra. Então, tudo isso está me encaminhando para um certo entendimento da meditação, que me pede para ouvir essas duas vozes, que representam esses dois pássaros na minha cabeça, e proceder a essa unificação. Uma voz é cerebral, como a gente viu num dos vídeos lá sobre meditação, a outra voz é generosa, que é essa que remete ao estado de testemunha, que é a fonte do amor, e quando eu percebo que essas duas são, na verdade, o que me constitui, quanto um, né? Aí eu estou entendendo o que é que eu busco na meditação. Eu busco essa unificação que eu chamo de Hansa. Então, pronto, já falei de 3 mantras e já falei de 2 metáforas, a metáfora dos 2 pássaros e a metáfora do cisne. Então, eu vou falar agora da terceira metáfora, que é a metáfora da Bhagavad Gita, que nós também já vimos. Imagino que vocês já saibam o que é a Bhagavad Gita, que é esse diálogo entre Krishna e Arjuna. Ou de Krishna e Arjuna, metaforicamente, representam esses 2 pássaros. Eles estão dialogando dentro de uma quadriga, que é a metáfora para o corpo humano. Krishna segura os corcéis, que é como se estivesse dizendo, nessa quadriga,
o carro está sendo conduzido, está sob a direção desse pássaro testemunha, porque foi feito a unificação. Porque Arjuna representa o ser humano, representa o pássaro que experimenta do mundo. Então, e a unificação desses dois pássaros se dá pelo mantra que representa a Bhagavad Gita, que representa a arte e a ciência da meditação e que se refere a um dos nomes de Krishna, que é Narayana. Então, quando eu digo o quarto mantra agora, que a gente vai ver depois com o tempo, Om Namo Narayanaya, é como se Arjuna estivesse dizendo Om, sempre começa assim o mantra que é maior, né? Eu sempre inicio com Om. Eu me rendo, eu me curvo, eu me entrego a essa outra de mim mesmo, a esse pássaro testemunha, que é Narayana, que aqui está representado como o Senhor Krishna. E como é que eu faço isso? Lembrando aquilo que eu falei quando eu conduzi a meditação na primeira aula, eu disse lá para a turma, pensa um menino perdido na floresta, que está com medo, de repente, está perseguido por um monstro, ele vai para os braços do pai. Quando ele abraça o pai, ele já não corre, não tem medo, porque ele se entrega, confiante e seguro, a essa proteção paterna. Ele busca a unificação com o pai dele, ele abraça e se torna um com o pai, quase. Então, quando eu digo Om Namo Narayanaya, eu estou buscando essa unificação comigo mesmo, que me unifica com o meu, com não sei o quê, com a inteligência cósmica, com o Criador, com aquilo que me conecta com o bom funcionamento do universo. Pronto, então já falei do quarto mantra, são só esses. Om, Hansa, Om Tat Sat, que dá os 3 níveis, e Om Namo Narayanaya, que representa a Bhagavad Gita. Pronto. Minha disciplina é só isso. Isso me permite falar dos Vedas, que é onde está o mantra Om e a metáfora dos 2 pássaros. Me permite falar das Upanishads, que é onde está o mantra Hansa e essa metáfora do cisne. E me permite falar, depois do outro período desse desenvolvimento da ciência, da arte da meditação, da Bhagavad Gita, que é onde tudo isso toma forma plena, forma absolutamente plena. Então, na Bhagavad Gita, todo o texto é uma metáfora para esse diálogo meditativo que vai fazer com que Arjuna, lá no capítulo 11, entre em estado de êxtase, de samadhi. Então, a própria Bhagavad Gita é essa metáfora desse processo. Né? Mas pronto, já falei então dos 4 mantras e já falei de 3 grandes metáforas. As 3 metáforas secundárias que complementam essas 3, né? Porque eu falei que são 6 metáforas e 4 mantras, estão presentes na própria Bhagavad Gita. E elas vão falar então quais são as características desse processo, como é que o discípulo vai ser bem-sucedido na sua jornada rumo à transcendência por meio da arte, da ciência da meditação. Tanto de olhos fechados, meditação silenciosa, como na meditação na ação, na praxis, na dialética do concreto, que se dá 24 horas por dia. Né? Então, quais são essas metáforas? Essas 3. Só com isso, eu dou conta de criar uma espinha dorsal, um aparato técnico, para poder analisar toda e qualquer técnica que me apresente de meditação e poder dizer, isso eu sei de onde vem. Isso aqui tem essa influência dessa escola budista que acredita nisso, que não acredita naquilo, aquela vem de tal lugar, né? Então, a outra vem do sei daqui, e você então vai se situando a partir daí. Então, essas 3 metáforas agora dizem assim, a 58 do capítulo 2 é a metáfora da tartaruga. Ela diz, recolhe os órgãos, sua percepção dos objetos, os órgãos dos sentidos, a sua percepção dos objetos dos sentidos, recolhe para dentro de você, o teu coração, do mesmo jeito que a tartaruga recolhe
os seus membros para baixo do casco. Ou seja, redefina o teu modo de experimentar a vida pelos 5 sentidos. O que quer dizer isso? Você está na fila do banco, por exemplo, e você está lá com pressa, com um monte de coisa, está meio desconectado, está meio avoado. Aí você vê lá na frente o velhinho, primeiro da fila, criando o caso, brigando com o caixa e te atrapalhando. Isso desconcentra, você já fica nervoso, já pensa um monte de coisa. Pronto. Você não está como uma tartaruga. O teu olhar está todo voltado para essa energia que vem desse mundo aparente, fenomenal. Agora, como é que eu recolho a minha visão igual a tartaruga? Eu olho para aquela mesma experiência e redefino a partir do coração, a partir desse espaço de generosidade, de compaixão, para entender que tudo faz parte de uma mesma lógica, que ali, que interessante, olha só, eu estou agora aqui nesse joguinho do PlayStation, aprimorando o meu ser para entender o que é a compreensão, a tolerância, como é que eu vou desenvolver mais respeito pelo outro, compreender que tipo de dia aquele ser levou, o que ele precisa para ser ajudado, por que ele está alterado, e que está tudo certo. Eu estou num outro lugar. Então, o Luiz Felipe aqui está dizendo, uma visão mais material do que o professor diz, é literalmente estar consciente sobre como as situações te afetam, e então mudar a forma de observar pela consciência no momento. É isso aí. Está dito com todas as letras. Não é? Tem a ver com essa metáfora, que a gente chama ela de inversão do funcionamento do ser, que é o que a gente busca em meditação, que é com que eu preste atenção para essa coisa que acontece quando eu sereno a minha respiração, começo a perceber o que está acontecendo entre os pensamentos e passo a avaliar as coisas, inclusive a partir desse outro lugar. Né? Então, essa é a metáfora 258. Agora eu vou para uma mais sofisticada, que tem a ver com todas as diferenças dessas diferentes linhas de meditação que foram apresentadas aqui, que é o verso 269 ou 67, às vezes eu confundo. Acho que é o 69, o 67 é o outro que eu vou falar daqui a pouco. O 69 diz o seguinte, é a metáfora do dia e da noite. Diz assim, aquilo que é dia para o sábio que vê, é noite para o homem comum, e vice-versa. Ou seja, nós estamos acordados para um certo recorte de capturar a realidade. Os sábios estão acordados para um outro recorte para capturar essa mesma realidade. O que eles percebem é uma coisa diferente. Eu dei um exemplo na outra turma, é um exemplo meio exagerado, mas vou dar o mesmo exemplo aqui, né? Que é, por exemplo, pega 2 figuras carismáticas, 2 ídolos, não de vocês são jovens, mas do meu tempo. Por exemplo, bom, um ídolo que é de todos, a palavra ídolo usada com o devido entendimento e respeito para poder dizer pessoas que você tem uma certa ligação com elas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, uma grande referência para mim, na minha vida, ou para a tradição judaico-cristã, é Jesus Cristo. Uma grande referência. E uma grande referência para a juventude que buscava a liberdade, buscava a liberação de todas as coisas e curtia a vida, sei lá, era Mick Jagger. Agora, observa que Jesus está acordado por um certo entendimento da realidade que o Mick Jagger está dormindo. E, ao mesmo tempo, Jesus está dormindo por um certo entendimento, percepção em relação com a realidade que o Mick Jagger está acordado. Aquilo que é importante para um não é o que é mais importante para o outro. Né? Nem criticando nenhum dos dois, eu sou fã dos dois, deixando claro. Né? Mas, assim, o que eu quero dizer, percebe que David Bowie, igualmente, sem a menor dúvida, também acho que vale a comparação. Né? Por exemplo, imagina que você tem
um problema sério, você precisa se abrir com alguém, abrir o teu coração. Com quem que você vai procurar? Eu vou procurar Jesus. Porque ele está acordado para essas realidades do espírito. Agora imagina que eu estou afim, é sexta-feira à noite, eu falo, meu, trabalhei o mês todo, ou sou jogador de futebol, ganhei, sou campeão. Agora, hoje a gente vai celebrar. Eu vou procurar o Mick Jagger. Mas Jesus, esse tipo de busca de prazer que a gente busca, às vezes, igual o Mick Jagger, Jesus não está preocupado com isso mais. Porque ele encontrou ele está dormindo, o corpo dele está dormindo para esses prazeres. Né? E, exagerando um pouco, ele que me perdoe, que eu sei que não é totalmente verdade, para ninguém é. Mas Mick Jagger estaria dormindo para essa busca do sagrado. Não é o que é importante para ele. O que é importante para ele é maximizar o seu prazer pelos sentidos. É maximizar ao máximo experiência de todo tipo que já é de prazer. No caso de Mick Jagger. A experiência de Jesus não é essa, não é o prazer. É a experiência do sublime, etc. Então, um está acordado para uma realidade e outro para outra. E para dizer que a meditação tem esse papel de fazer a gente dormir para aquilo que é aparente, efêmero, ilusório, e fazer com que a gente desperte para aquilo que é real, verdadeiro e superior. Então, essa é uma metáfora importante, por isso que ela trata da nossa disciplina. A outra metáfora, igualmente importante, a última, essa é a quinta, né? É a metáfora do barco. Olha, liberdade, o que é liberdade? Está na metáfora do barco isso. A verdadeira liberdade é quando eu pego um veleiro ou um barco, eu defino o meu destino e lá eu chego. Como, por exemplo, esses atletas olímpicos que são velejadores. Não importa para onde está o vento, não importa para onde está a correnteza. Ele vê a meta, ele alcança a meta. Ele é livre para ir para onde ele decidir. Isso é liberdade. Mas, num entendimento mais ingênuo, liberdade é o contrário. Ah, eu sou livre. Isso quer dizer, o vento soprou para cá, me joga para cá. O vento soprou para lá, me joga para lá. A onda veio nesse sentido, eu sou jogado para lá. Ou seja, eu sou livre porque eu estou solto no mundo. Né? Nesse sentido, não é verdadeira liberdade. Embora tenha uma componente aí que seja, eu preciso sempre esclarecer muito isso, que é a ideia do Wu Wei, lá do taoísmo chinês, ou da ideia de você entrar em sintonia com as leis da natureza. Então, o Amir Klink, quando ele navega pelo mar, não é que ele está ao sabor das ondas, mas ele estudou tanto as leis das correntes marítimas que ele sabia precisamente como entrar numa corrente marítima no momento certo, para que naquele momento ele descansasse e a corrente continuasse conduzindo ele para o seu destino. Mas ele não está ao sabor das ventas. Então, aquela coisa lá do Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar, tem uma sabedoria imensa aí. Só estou nesse movimento do Amir Klink, que eu conheço as leis da natureza e deixo ela me conduzir quando isso é possível. Não é que eu estou ao sabor das ventas, né? Qualquer coisa que acontecer, porque aí você estaria, na verdade, como o bêbado, o indigente, né? Que ele não é mais senhor de si. Ele é que está sendo jogado para cá e para lá. Então, essa disciplina de se tornar o senhor de si, sem isso, sem esse anseio da tartaruga, sem essa ideia de que a gente vai se afastando do entendimento assim que a maioria tem no mundo, vai definindo outro modo de ser, a Marta está me corrigindo. Não sou eu quem me navega, olha que sabedoria, aí é maravilhoso. Não sou eu quem me navega é o mar. Não estou corrigindo, não, estou falando outras. Isso é maravilhoso. Outras, mais música. E a do Renato Russo, disciplina, liberdade, né? Quer dizer,
A chegar naquela é o que você, exemplo que você deu da Merklink. Isso, Chegar naquela liberdade, ele teve muita disciplina para estudar as claro. correntes marítimas todas. Eu acho que, olha, com essa fala da Marta, eu até vou dizer, em função, inclusive, do horário, que eu vou encerrar, porque eu já falei das 6 metáforas que a gente vai trabalhar. Volta e meia eu vou estar voltando nisso, na disciplina. Só que eu vou falando onde ela acontece, quais são as consequências, e os mantras, mesma coisa, né? Mas é isso. Depois você vai enxertando o material aí, mas a estrutura é essa. Então, hoje, por exemplo, já eu avancei mais do que devia no tempo, e eu preciso dar o Mário vai ficar comprometido aí, vai ter que se virar para resumir a teoria que ele quer apresentar e a prática que ele quer fazer com vocês. Talvez avance uns 5 minutinhos aí no final da aula. Eu não sei como vai ser, mas eu deixo agora a condução e a palavra, então, para o Mário finalizar a nossa aula com uma prática introdutória à meditação. Oi, professor, me ouve bem? Perfeitamente, está muito bom o som, está tudo certinho. Então, tá ótimo. É bacana, né, essa questão aí que você, né, colocou, da vida me levar, a vida leva eu. A questão é a seguinte, né, quando a gente coloca a projeção, né, nós temos que fazer o que temos que fazer, mas sem colocar, sempre esperar resultado, né, tá até no Gita, né? São as entregar, fazer as ações, entregar o resultado das ações. Esse também é engraçado, que isso também, a projeção, ela é um dos fatores que também se torna um obstáculo para a meditação. É quando nós também esperamos resultados, que na verdade é um movimento inverso. O que temos que fazer é apenas. Tem alguns mestres que dizem até que é tudo uma questão de uma mente quieta e de uma coluna ereta. O resto nós entregamos para o divino. Uma outra questão também que ela nos compromete muito a nossa prática de meditação é a questão da respiração. Às vezes, né, a maioria de nós tem uma respiração muito curta, que nós chamamos de respiração alta. Ela acontece aqui do peito para cima. A gente dá eu digo até que é uma fungada e solta e falamos que estamos respirando, né? Mas a respiração é algo mais profundo e tem muito a ver com o que o senhor falou, da questão do Hansa, né? Quando a gente inspiramos, é a alma que está inspirando por nós, porque na verdade nós não conseguimos parar de respirar, mesmo que a gente queira, uma força interior, uma energia prânica vai fazer com que nós respiramos. Inclusive tem um sábio, só para dar um colorido, o Ramana Maharishi, ele tem um processo dele de iluminação quando ele tenta não respirar. E aí ele percebe que a vida não vem da consciência física dele. Não é a vida, ela não vem das nossas vontades. Porque mesmo que a gente não queira respirar nesse momento, uma força interior vai respirar por nós. Pois bem, dito isso, eu na verdade até conversei com o professor um pouco antes da gente começar a primeira aula sobre essa questão da respiração, né? Normalmente nós inspiramos da parte alta, fungamos e soltamos o ar e achamos que está tudo bem. Essa respiração, ela pode ter uma qualidade, uma melhor qualidade, ou seja, ela pode ser mais complexa, mais profunda, mais completa. No caso, nós chamamos essa respiração completa de Prana Kriya Pranayama, ou seja, a gente vai inspirar, vai levar o ar até o baixo ventre, um pouco abaixo aqui do umbigo, vai encher lá embaixo primeiro, depois a gente vai trazer aqui para o terço médio do tórax, aqui mais ou menos na altura das costelas falsas, nas costelas aqui mais flexíveis,
Depois a gente traz o ar aqui para cima, até chegar aqui, ó, na altura das clavículas. Somente é então que nós vamos exalar o ar, ok? Então eu convido a vocês a sentar numa postura confortável, tá? Pode ser numa almofada, ou se você, dentro da possibilidade de cada um, numa cadeira ou numa poltrona. Eu só peço, se você estiver numa cadeira ou numa poltrona, não cruze as pernas, tá? Coloque os pés no chão, mais paralelos. E coluna ereta, tá? Pega aqui os ombros, pode até utilizar as mãos, ó. Faz assim, ó, inspira. Vai lá para cima, solta o ar, leva os ombros para trás, relaxa. A ideia é que um peito aberto, ombros largos, ok? As mãos, elas podem ficar apoiadas sobre os joelhos, tá bom? Eu uno o indicador e o polegar, mas você pode ficar aí bem à vontade. Nesse momento, desculpa, a gente vai levar as mãos lá embaixo, tá? Ó, vai fazer esse movimento aqui, tá? Ó, unir o dedo médio e leva lá na região do umbigo. Cresce aqui o tronco, abre o peito e vem comigo. A gente vai fazer uma inspiração bem profunda. Vai levar o ar lá embaixo primeiro. Inspira. Sente a expansão do abdômen lá na região umbilical. Isso. Solta o ar devagar agora. Mais uma vez. Inspira grande e profundo. Leva o ar até a região do umbigo. Sente a expansão dessa região. E solta o ar devagar. Mais uma vez, inspira. E exala. Faz as mãos agora aqui, ó, lá no terço médio do tórax. Próxima unidade, alça as costelas. Une o dedo médio. E vem comigo. Primeiro você vai levar o ar lá embaixo, tá? Na região do umbigo. E vai subir com o ar. Até você sentir a expansão dessa região aqui do médio tórax. Então, inspira, grande. Exala. Mais uma vez, inspira grande, profundo. E exala grande e profundo também. Mais uma vez. Inspira grande e profundo. E exala grande e profundo também. Ok. Agora, polegares embaixo das axilas. O dedo médio aqui, ó, bem juntinho das clavículas. De novo, tá? Vai inspirar, levar o ar lá embaixo, região do umbigo, depois terço médio aqui do tórax e subir, sentir o ar aqui, ó, expandindo aqui em cima. Vem comigo, inspira grande e profundo. Solta o ar agora de cima para baixo, devagar. Comprime bem os pulmões. Tirando assim todo o ar residual. Comigo, inspira. Leva o ar até o baixo ventre e vai subindo até chegar aqui, próximo das clavículas. Solta o ar agora devagar, de cima para baixo. Mais uma vez, inspira grande e profundo. E solta grande e profundo também. Muito bem. Mantém seus olhos fechados. Apoie agora sim as mãos sobre os joelhos. Direciona o seu olhar para dentro de si.
Comece a observar seu estado físico, seu estado emocional, seu estado mental. Mas dentro daquilo que for observado, você não reage. Pura e simples observação. Sente o ar entrando pelas narinas, sente o ar saindo pelas narinas. E assim, nesse estado de presença, de consciência, de atenção plena, plena atenção, você estende a sua coluna, estende seu tronco, mas relaxa todo o resto. Tire toda e qualquer tensão dos ombros. Observa teus pensamentos, mas não queira parar os pensamentos. Deixe que eles venham um após o outro. Diante da sua tela mental, esse espaço escuro diante dos teus olhos. Como se fosse um filme diante dos seus olhos. Uma cena após a outra. Assim também são os pensamentos. E procure ficar no intervalo entre um pensamento e outro. É importante você não querer chegar a lugar algum, ter qualquer objetivo. Queira apenas estar aí com você, se observando, se sentindo, se percebendo. Permitindo que a sua respiração vá te conduzindo neste processo de aquietar o seu corpo, harmonizar sentimentos, emoções e serenar a sua mente. Os pensamentos só terão importância. A importância que vocês derem a eles. Nada mais que isso. Apenas observação. Sem vínculos, sem rótulos, sem qualquer identificação. Sente as batidas do seu coração, sente dificuldades, facilidades, sem qualquer tipo de reação. No fácil ou no difícil, você apenas respira. Mas procura não se esforçar. Aliás, o único esforço nesse momento é para que você não se esforce. Entregue seu corpo, entregue sua mente. E apenas observe. A verdade que buscamos aqui é ir além de tudo aquilo que pensamos que somos. Ir além da sua educação,
ir além da sua formação, ir além de tudo aquilo que acreditamos que somos e que foi imposto pela sociedade. Você pode ir um pouco mais, ir além do seu nome, para aquele estado, para aquele momento que você se percebeu pela primeira vez. E sempre, sempre que vocês se sentirem perdidos em seus pensamentos, volte a respirar com consciência. Volte a sentir na inspiração o ar entrar pelas narinas, na exalação o ar sair pelas narinas. E observa, perceba, absorva e assimila. Quando você aquieta o corpo, mantém sua coluna ereta, respira conscientemente, observa neste momento seu estado mental. Seu estado emocional, seu estado físico. Você pode se aprofundar um pouco mais, além de você observar a mente, emoções, sentimento, corpo físico. Observa quem em você observa essas três partes. O observador, observando o observador. Bem devagar, você volta a sentir a sua respiração, trazendo a sua consciência, a sua atenção para o momento presente, para o aqui e o agora. Une as mãos à frente do peito. Vai dirigindo a sua mente, sua cabeça em direção às suas mãos, onde a mente se rende ao coração. Faz aqui teus agradecimentos internos, agradecendo a oportunidade, esse momento que você está se propiciando, momento este que você está se oferecendo para que você possa entrar em contato com a sua parte mais interior, mais profunda em você. Namastê. Gratidão. Grato, professor Mário, por essa prática, né? Sempre muito rica, que eu tenho certeza que todos aproveitaram muito. Da minha parte, por hoje, eu não tenho mais nada a dizer. E não sei se alguém quer falar uma última palavra. Se alguém quiser, se manifesta agora, que eu já estou preparando para parar a gravação e encerrar a chamada. A minha parte está encerrada. Alguém gostaria de falar uma última coisa? Fazer uma pergunta para o professor Mário, alguma Só coisa? agradeço. Grato, Marta. Tudo certo com todos, então? Mário, muito agradecido por tudo.
E nós nos encontramos na semana que vem. Grato, Paulo, pelo comentário. Grato a todos. Agradeço a todos. Então, já estou parando de fazer a gravação. E até a próxima semana. Até mais.